Glória a Jesus. Segunda-feira, 21 de julho de 2025. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo nosso Deus é bom. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o livro de Josué. Convide alguém, chame alguém, envie um link, coloque um comentário, vai lá na playlist do YouTube, nos ajude, movimente, que a gente precisa que seja movimentado para que outras pessoas tenham acesso àquilo que nós estamos tendo acesso, amém? Quero convidar você a separar um espaço, abrir a sua Bíblia, pegar caderno, caneta, marca-texto, o que você quiser aí e tirar o seu corpo do conforto para que você não durma. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti por este dia, por cada livramento, por cuidado, pelo seu amor, a sua graça que nos alcançou, que nos constrange. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai de glória. Nos ajuda a entender a tua palavra, sara os nossos corações, Espírito Santo nos visita através da tua palavra, nos dá entendimento, aumenta a nossa fé, nos dá uma fé racional, firme, estabelecida em ti, nas tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, lança fora todo medo, porque o teu amor lança fora o medo e as preocupações. Nos faz confiar, Senhor, porque o Senhor é fiel. A sua fidelidade é comprovada em nossas vidas todos os dias e mediante a tua palavra. Nessa noite nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Josué é o capítulo 23. Nós estamos no capítulo 23 de Josué. Estamos quase que encerrando o livro de Josué. Oi. Partilhei com você a nossa tela. Um livro que tem nos ensinado muito, nos ensinado a obedecer, nos ensinado a ser fiel, entendido como é a fidelidade do Senhor. E não é um livro muito grande. Abre aí, Josué capítulo 23 diz assim: a despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei, entre o Jordão e o Mar Grande e o Oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se incline perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Até o versículo 11. Josué está aqui com a idade avançada,
já inicia o capítulo falando que ele está velho e ele vai, mais uma vez, ensinar, aconselhar e orientar o povo que continuem, que sejam fiel ao Senhor. Então ele começa a fazer um discurso para o povo, é um discurso de despedida, ele já sente que está, né, chegando o fim dos seus dias e ele vai orientar o povo mais uma vez, mediante o que ele aprendeu, né, do Senhor, de Moisés, pelo que ele aprendeu da vida, pelas experiências que ele viveu. Ele vai fazer várias advertências, vai chamar a atenção do povo várias vezes. O Senhor chama a atenção do povo um monte de vezes, ele chama a nossa atenção várias vezes, e a gente, muitas vezes, a gente cai no mesmo problema. Aqui a gente vai ver que é chamado a uma fidelidade, a amar o Senhor, a não adorar a outros deuses. E a gente vai ver que, infelizmente, Israel não vai dar conta de ser fiel como o Senhor vai exigir. Então, a cada vez, Josué vai começar a lembrar aquilo que o Senhor fez por Israel. O que que Josué faz? Antes dele ficar falando assim, o que que ele começa? Ele começa o discurso dele trazendo à memória do povo o que Deus fez. Ele fala aqui, ó, no versículo 4: lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto que ainda resta, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande e Oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês e eles as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Josué reafirma as promessas do Senhor e vai falando o que o Senhor vai fazer. Ele diz que um só homem seria capaz de botar 1000 para correr, mas não pode se desviar da presença do Senhor. Não pode afrouxar a aliança. Ele vai chamar a uma fidelidade. A gente vai ver aqui que a fidelidade está associada, o amor está associado à fidelidade. Deus não, o entendimento de amor não é o entendimento de amor que muitas vezes nós temos de sentimento, né? Mas é de atitude, de ação. Amor para Deus requer fidelidade, aliança. Amor requer ação, de manter a aliança que foi feita. Como um casamento que é feito uma aliança, um casal está junto, mas os dois vivem um casamento de traições. E se a gente chegar e perguntar, eles vão dizer que se amam, mas que está tudo bem. A gente vai se assustar com isso, porque é uma aliança que não está sendo mantida, uma promessa que não está sendo mantida, mas a pessoa diz que ama. Diante do Senhor, a exigência da fidelidade à aliança dele prova que a gente ama. Por isso é impossível amar ao Senhor sem obedecer os seus mandamentos. Em João, o Senhor diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E isso está sendo dito aqui já no Antigo Testamento, não é coisa só do Novo, tá? Josué começa o discurso falando da idade, ele dá a entender a Israel que agora Israel vai ter que ser responsável pelo que vai fazer dali para frente, sem Josué acompanhar Israel. Porque ele fala aqui no 6 assim, ó: façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os seus nomes, seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem lhes inclinem para eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Ele está fazendo um chamado, claro, e a gente já vê aqui que ele não está incluindo ele na situação. Josué já percebe que seus dias estão encerrando, tá?
Vai aí para o versículo 9. A gente leu 9, a gente encerrou no 11, aí no 12. Josué capítulo 23, versículo 12. Se todavia vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilha e laço para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Mais à frente é o que vai acontecer. Por causa da desobediência às leis do Senhor, porque exatamente o que está aqui, que a gente leu, o povo vai fazer o contrário. Vai se aliar, vai casar, vai viver no meio, vai absorver a cultura, vai criar alianças, e isso vai ser como laço. O que vai acontecer aqui? A gente vai ver que já no livro de Juízes a gente vai começar a acompanhar o resultado de cada atitude de quebra de aliança que Israel vai fazer. Quando a gente leu aqui, ó, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês, é o que vai acontecer. Eles vão começar a desaparecer da terra, a ser espalhados pela terra. Por isso a gente vê tanta dificuldade até hoje, Israel lutando para estar numa terra que foi prometida desde do Antigo Testamento, desde lá do Gênesis com Abraão, e eles estarem vivendo espalhados. Por quê? Porque não firmaram com a aliança que fizeram ao Senhor. A gente vai ver que essa aliança, o povo vai concordar com essa aliança, tá? Versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá do fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Josué ele faz uma comparação forte. O Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. Aquilo que ele prometeu fazer de bom, ele vai fazer. Das promessas que ele prometeu, tudo ele vai se cumprir. Andando nos caminhos do Senhor, as boas promessas serão cumpridas. Cada uma ele vai cumprir, mas também vai cumprir todo o mal que ele disse que iria sobrevir sobre Israel por causa da desobediência. Essa desobediência, gente, não é uma desobediência simples do tipo coisa pequena. Vão ser alianças firmadas com outros deuses. E o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Vamos dar uma lida aqui no que eu anotei. Ó. Josué iniciou o discurso mencionando sua idade avançada. Assim deu a entender que Israel seria responsável por seu futuro sem a ajuda dele. Em seguida, lembrou-os de que havia visto o Senhor lutar por eles contra os povos de Canaã, que ele havia prometido expulsar os povos que ainda restavam. Com base nisso, Josué fez uma exortação que Israel se esforçasse para obedecer à lei de Moisés. Essencialmente repetiu a exortação que havia recebido do Senhor, passando desse modo o bastão para o povo inteiro. Em especial, eles deveriam evitar relações corruptoras com os povos cananeus e qualquer reconhecimento ou culto aos deuses deles, e também continuar leais ao Senhor. O nosso Deus, é por isso que a palavra de Deus fala que o nosso relacionamento com o Senhor é comparado com o casamento. Nós somos a noiva.
Toda vez que nós nos relacionamos com outros deuses, vivemos em uma idolatria, pode ser deuses que a gente cria na cabeça, pode ser idolatria ao ego, ao dinheiro, seja qual for. Quando a gente tira o Senhor do centro, do lugar dele, e coloca outra coisa, seja ela qual for, nós entramos no pecado da idolatria. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é um Deus ciumento e zeloso. Ele é um Deus individualista. É somente com ele. E a gente vai ver que o culto a outros deuses que vai acontecer, Israel vai cair nesse laço, tem a ver com a fidelidade, aliança e reverência. E Josué está deixando claro isso. E mais na frente ele vai fazer alguns trocadilhos interessantes. Versículo 16 do capítulo 23 diz assim: Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, e aí a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Infelizmente, isso aqui vai acontecer muito em breve, tá? Eles vão começar a se espalhar e vão desaparecer dessa boa terra. E a gente já vai ver isso já no livro de Juízes e, consequentemente, depois, quando vai ter uma guerra civil, né? Vai se separar Reino do Norte e Reino do Sul, até que tudo seja separado. Quando a Bíblia fala sobre amar a Deus, não se trata de paixão romântica, foi o que eu falei, não é sobre sentimento. As alianças do Antigo Oriente Próximo exigiam que o rei subjugado amasse o rei que o dominava. O que estava fazendo aqui? Lembra que o Senhor tirou o povo do Egito, passou no deserto, está levou para uma terra que ele preparou, é uma nação que está nascendo, aprendendo. Eles vêm com uma cultura sabendo que alianças existiam sobre reis. E o Senhor era o rei de Israel, tá? Quando o rei comandava, quando tinha uma aliança com o rei, era necessário ser subjugado, obedecer às leis desse rei. E o Senhor vai orientar desta mesma forma para que o povo pudesse entender. Não tem a ver com amar de sentimento. Eu estou sentindo no meu coração que eu amo o Senhor. Não. É uma decisão de obedecer às suas leis. É algo que a gente também nos dias de hoje precisa entender. Nós precisamos decidir servir ao Senhor. Sentindo ou não sentindo. Hoje eu estou sentindo, amanhã eu não estou sentindo. Então, uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo. Não. Eu decido servir. Servir ao Senhor é uma decisão. E o povo vai tomar essa decisão, tá? Essa decisão tinha que nascer de uma lealdade. De quê? De agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez. Por isso que Josué começa a falar: olha, o Senhor fez isso. A gente vai ver aqui no capítulo 24 que que Josué vai puxar lá atrás do Gênesis e vai começar a falar: o Senhor falou com Abraão, o Senhor deu filho, o Senhor fez assim, o Senhor tirou o povo lá, levantou José, tirou o povo do Egito. Ele vai começar a trazer a memória as bênçãos que o Senhor deu. Quando a gente se sente abalado na fé, uma coisa que a gente deve fazer é trazer a memória. A Bíblia fala assim: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente precisa trazer à nossa memória o que dá esperança. A nossa tendência natural, por causa do pecado que habita em nós, é a gente se preocupar, a gente se entristecer, a gente murmurar e a gente reclamar, achar que não vai dar conta e chutar o balde. O que que a gente faz? A gente força o nosso entendimento a buscar lá na nossa memória, na nossa caixinha, todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Hoje, quais são os benefícios que o Senhor fez a você? Quais são as bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida? Quais as vitórias que o Senhor lhe deu? Em meio de dificuldades, onde a gente está vivendo tempos difíceis, nós precisamos
trazer para nossa memória aquilo que o Senhor nos tem dado, para que a nossa fé se alimente e a gente continue decidindo servir ao Senhor por gratidão a tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Essa decisão de gratidão tira dos nossos lábios a murmuração. A gente viu que quando nós estudamos o Êxodo e o povo estava passando no deserto, a murmuração, a reclamação constante, 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 e aquilo irritava o Senhor, tirava, fazia com que o Senhor agisse de uma forma dura com o povo, porque o povo reclamava e reclamava, queria voltar para o Egito para comer cebola. Era melhor ficar lá comendo pepino no Egito, pescar lá no Nilo do que estar aqui no deserto, vamos morrer aqui. Eles não traziam a memória que o Senhor havia aberto o Mar Vermelho, tinha matado todos os inimigos afogados, estava alimentando eles no deserto. Quando a gente traz isso à memória, o nosso amor pelo Senhor, ele é alimentado. Por isso que Josué vai trazer e vai contar. Por isso que a palavra de Deus várias vezes volta lá, traz no Gênesis e conta tudo de novo. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, mas já voltou lá, já está falando, eu já li isso. A gente até sabe, mas a gente esquece. A gente tem facilidade para esquecer. Assim, na aliança com o Senhor, Israel deveria amar seu Deus, ou seja, ser leal e obedecer-lhe com gratidão genuína pelos benefícios recebidos dele. Nós também amamos a Deus por gratidão, porque ele enviou o seu filho como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Abre lá em 1 João capítulo 4. Deixa aí Josué marcado, que a gente vai voltar. 1 João capítulo 4. Você vai em Apocalipse e volta. Você vai achar 1 João rapidinho, ele é pertinho do Apocalipse. 1 João 4, versículo 10. Diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou e enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Deu o versículo 19. Olha o que acontece com a gente, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Minha irmã, mas parece tão interesseiro esse amor. Nós não seríamos capazes de amar o Senhor sem ele ter nos amado primeiro. Sem ele ter nos beneficiado com a salvação através do sangue de Cristo. Como que o nosso amor é alimentado? Trazendo à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? Eu fui perdoado, o Senhor me perdoou, a cruz é suficiente, o sangue é suficiente, o sangue de Cristo é suficiente e eu sou salvo em Jesus. Ele me amou primeiro, por isso eu o amo. Esse amor de gratidão ao seu amor consciente, com decisão, porque senão a gente vai ser levado por emoção e nós vamos ter problema depois. A gente vai se enrolar, porque vai ter hora que o tempo vai estar difícil. A forma mais importante de manifestar esse amor não é por meio de expressões emocionais ou experiências místicas, mas pela lealdade e obediência a Deus. O que quer dizer aqui? A melhor forma de expressar esse amor por Jesus não é pulando, gritando, cantando, sentindo a presença. Essa não é a melhor forma de mostrar o amor, porque a gente pode sair desse momento e da porta para fora começar a fazer tudo errado. A gente não está amando. Qual é a melhor forma de mostrar esse amor? É em lealdade e obediência a Deus. Vai lá em Tiago, capítulo 4. Volta um pouquinho aí de onde você está. Continua como quem vai para a gente, você vai achar Tiago. Tiago 4:4.
Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então não dá para acompanhar o mundo e ser amigo de Deus. Essa conversa fiada que a gente escuta hoje em dia, que não precisa obedecer nada, que lei nada. Jesus aboliu a lei, que nada, tá tudo certo. Jesus ama todo mundo e vai todo mundo para o céu e tá tudo ok. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que nós devemos ser amigos do Senhor. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Volta lá para 1 João, onde você estava, capítulo 2, verso 4. 1 João, capítulo 2, verso 4. Diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Vamos ler o 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Sem obediência não tem amor. É uma mentira, é a lorota do inferno. Essa história de servir ao Senhor sem obedecer à palavra. 1 João, vamos ver aqui, capítulo 5. Não, acho que é o capítulo 5. Peraí, vamos ver se é isso. 5:15. Não, não é o 5:15, não. 4 ou 5. Capítulo 5, 2 ou 3. Vamos pelo capítulo 5, versículo 2 e 3. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Lemos 1 João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então, amar ao Senhor requer obediência. Isso não é novidade só de João. O apóstolo João ali escrevendo isso. Ele inventou porque ele andou com Jesus ali, ele obedeceu e quis colocar. Não, isso já vem lá do Antigo Testamento. A gente está vendo aqui em Josué que Josué está chamando a atenção do povo. Obedeça, senão vai dar ruim. Os castigos por entrar nas relações corruptoras seriam que Deus não expulsaria os povos que restavam. Volta lá para Josué 23:13. Qual é o castigo? Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Tem uma lógica, né? Vamos pensar. Eles estavam, se fosse fazer aliança com esses povos que iriam ser expulsos, por que expulsar se você fez aliança? Você está querendo ficar com eles, então eu não vou expulsar ninguém. Vocês estão casando, estão fazendo aliança, estão adorando o mesmo Deus. Eu vou expulsar o quê? Se tornou um deles, por que eu tenho que tirar eles do meio do caminho? Não tenho que tirar. Mas, infelizmente, vai acontecer isso no tempo de Juízes, que é o próximo livro que a gente vai estudar. Juízes, capítulo 2, verso 3. Diz assim: portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Vai acontecer. Aqui o anjo do Senhor está afirmando. Por quê? Lê aí o versículo 2. Juízes 2:2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram?
o anjo do Senhor pergunta: por que vocês não me obedeceram? Aí o próprio anjo diz: agora eu não vou expulsar os inimigos de frente de vocês. Está cumprindo a palavra. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele não muda. A palavra dele é única. Então, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E ponto. Seja aquilo que nos agrada ou aquilo que nos desagrada, mas ele vai fazer. Ainda mais grave, esses povos afligiriam Israel até que desaparecesse da terra conquistada. Nós temos falado claramente várias vezes aqui o seguinte, muito importante. Eu não sei vocês, mas eu quando eu li, eu pensava assim, uau, o povo tomou conta geral. Conseguiu tomar posse de toda a terra. Não aconteceu. A gente já falou o porquê várias vezes. A herança foi dada, mas eles não alcançaram. Por que que não vão tomar posse dela? Porque não vai obedecer. Não é porque Deus não ia dar. Então, além de não tomar posse de toda a terra, a parte que eles tomaram posse, eles seriam expulsos, iriam desaparecer daquilo que já havia sido conquistado. Isso é terrível, mas é o que vai acontecer. Lá no reino dividido, foi o que eu falei, reino do norte e reino do sul, vai haver lá na frente, vai haver uma guerra civil. O que que é isso? Israel vai brigar entre si, vão rachar irmãos brigando entre si e vai dividir as tribos. Lá em Segunda Reis, lá no livro de Reis, de Crônicas, a gente vai ver que se dividiu por causa do próprio pecado. E quantas vezes nós fazemos isso? Nos separamos, brigamos entre nós mesmos. Satanás não precisa nem fazer esforço, né? Porque muitas vezes, a gente diminui o trabalho dele. Na terceira repetição, Josué deu mais ênfase ao castigo. Estava convicto de que Israel cairia na idolatria, pois havia escutado o Senhor dizer isso a Moisés. O Senhor tinha dito a Moisés. Declarou que Deus transformaria a bênção em maldição. Nem sequer incluiu uma exortação a que fosse leais ao Senhor, como no capítulo 23, versículos 6 e 11. Vai entrar um elemento novo, que é a qualificação da adoração a outros deuses e a quebra de aliança. Dois cumprimentos trágicos do castigo aqui profetizado foram as deportações da Síria e Babilônica. O Senhor avisa que, olha, se quebrar a aliança comigo, vocês serão exterminados da terra conquistada. O que que vai acontecer lá na frente, no livro de Reis, Lamentações, Crônicas? A gente vai ver que vai ser as deportações da Síria, levados pelos assírios e para a Babilônia. Lembra do rei Nabucodonosor e Daniel e seus amigos lá, Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha. Eles já haviam sido deportados por causa do pecado. Aquilo tudo é consequência do que o Senhor havia avisado desde Moisés, desde Josué. O Senhor avisa, 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 e a gente esquece. A gente continua vivendo no pecado. Segue aí na sua Bíblia, capítulo 24. A renovação da aliança em Siquém. Estamos encerrando o livro de Josué. Josué, já com a idade avançada, ele vai continuar um discurso, só que agora ele vai renovar a aliança. Josué 24 diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Preste atenção aqui que vai ter uma solenidade. Ele chamou os líderes, chamou pessoas de alta patente, de autoridade, né? Ali. Autoridades, líderes, juízes, oficiais, todos estavam ali diante de Deus. Versículo 2: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá,
pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Preste bem atenção. Josué vai começar aqui, pegar lá do tempo de Abraão, tá? E vai começar a discorrer resumidamente aqui cada promessa que o Senhor fez e ele foi cumprindo. Cada milagre que o Senhor fez e o Senhor foi cumprindo. Quem é esse homem aí, Terá? É pai de Abraão e de Naor. Esse Naor aí é o pai de Ló, tá? Irmão de Abraão. Naor, irmão de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. O que que Josué fala aqui, ó? Viviam além do Eufrates. Eufrates é o rio que existe até hoje, tá? Com o mesmo nome. E prestavam culto a outros deuses. Preste atenção nisso. Às vezes a gente pensa que Abraão sempre foi aquele que serviu ao Senhor, sempre foi, sempre adorou ao Senhor, tá? Sempre adorou um único Deus. Mas a gente está lendo aqui que Josué está afirmando que Abraão vivia no meio de uma família idólatra. Abraão, antes de ter o encontro com Deus, ele vivia no meio idólatra e ele também adorava outros deuses. Tá bem claro aqui, ó, e prestavam culto a outros deuses, tá? Versículo 3. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dele Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Josué está discorrendo ali, contando lá desde Abraão. Versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas e os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Josué ele vai contando até chegar ali na hora que a promessa se cumpriu. O povo está numa terra comendo e bebendo de algo que eles nem plantaram e nem trabalharam, não fizeram nada por isso ali, não cultivaram a terra. O Senhor, quando a gente estudou Josué, a parte lá que atravessa o Rio Jordão e que o maná para de cair do céu, eles chegam exatamente na época da colheita.
Deus prepara o tempo certo para não faltar alimento. Saíram fugidos e deixaram ali tudo pronto na época da colheita. Não colheram nada e o povo chegou ali para colher. O que que Josué está fazendo? Aquilo que a gente falou antes, trazendo a memória que dá esperança, trazendo os benefícios, as bênçãos que o Senhor deu. E o Senhor escolheu a família de Abraão. Abraão era idólatra antes de conhecer o Senhor. O Senhor o alcançou, o Senhor o escolheu. Não foi decisão de Abraão. Como a gente viu lá em João, nós amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro. Abraão amou o Senhor porque foi amado primeiro. Segue aí, versículo 14. Depois disso tudo, olha o que Josué vai dizer. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha o que ele diz aqui. Jogar fora os deuses, sinal que tinha gente que estava carregando deuses que eram adorados lá atrás. Não estava tendo uma apostasia geral grande, mas tinha. Sempre tem, né? Um cisquinho aqui, um negocinho que guarda ali, alguém que. Infelizmente, a gente vai ver que sempre vai ter alguém. Josué fala assim: olha, jogue fora o que vocês têm aí. Não tem necessidade, não tem que estar com isso. Sinal que tinha gente guardando deuses lá de trás. Lá, mesmo os deuses que Abraão e o pai dele adoravam. E sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se é aos deuses que os seus pais, se que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Aí agora vem a famosa frase: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, ele faz uma proposta meio assim, você tome uma posição, algo até absurdo, porque primeiro ele vai dizendo tudo que o Senhor fez, ele diz que o Senhor livrou e ele diz que o Senhor tirou os inimigos do caminho, que deu Jericó, que tirou aquela coalizão de reis que a gente viu, coalizão de reis, lutando contra, o Senhor deu vitória, e ele ainda fala, não foi a espada, não foi laço, não foi arco, não foi lança, não foi carruagem, não foi cavaleiro, foi nada disso. Foi o Senhor que deu a vitória. Depois disso tudo, desses benefícios todos, ele faz uma pergunta até óbvia a resposta, né? Decidam hoje, afinal de contas, o que vocês querem? Querem servir aos deuses que foram vencidos? Querem servir aos deuses que os seus antepassados adoravam? E os antepassados, Abraão abandonou esses deuses, ele viu que era melhor servir ao Senhor, ele viu, decidiu. Ou se você não quer esses, qual Deus você quer servir? Os deuses daqui, que foram vencidos, que o povo foi vencido? Tudo bem. Mas ou vocês querem servir ao Senhor? Eu já decidi, minha casa já decidiu, nós serviremos ao Senhor. O que vai acontecer aqui? No versículo 16, o povo vai responder. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Aí a gente faz assim, aleluia, glória a Deus, decidiram servir ao Senhor. Só que a resposta de Josué é um soco na cara. Olha o que Josué diz no 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor.
Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Josué dá assim, de lapada, né? Vocês estão dizendo que decide, só que vocês não dão conta, porque vocês estão carregando deuses do Eufrates ainda, depois de tudo que o Senhor fez. Tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, todas as coisas que ele fez, vocês não vão dar conta. Ele é bem claro aqui, ele faz um desafio a Israel, ele começa com uma ironia, vai falando dos benefícios, fala que Abraão abandonou, mas diz que o povo não vai dar conta. Mas no 21 o povo fala assim, ó: o povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Aqui, ah, é a primeira vez que o povo vai realmente decidir. É colocado. Você quer o que você quer? Servir ao Senhor ou não? Até então, o Senhor havia escolhido Israel. O Senhor escolheu, o Senhor escolheu, o Senhor tirou, o Senhor fez. Agora Josué coloca na mesa. Parecido quando Salomão, né? Não, parecido quando Moisés fala com o povo: escolhe hoje a bênção. Por favor, escolham a bênção. Escolham obedecer. Não escolham a maldição, escolham a bênção. Só que aqui o povo vai escolher ao Senhor. Mas a gente vai ver que a fidelidade não vai ser como deveria. Versículo 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. Disse Josué: agora não, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Depois de tudo isso, ainda havia uma idolatria. Josué bate em cima, vai lá e joga os deuses fora, não brinque com Deus. 24. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra, ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Tem que ser fiel na obediência. Mandamentos e leis foram feitos para que nós obedeçamos. O povo rejeitou os deuses, escolhe servir ao Senhor. O nosso Deus prova que Ele é Senhor, livrou de maldição, livrou de destruição, livrou da morte e Josué faz uma aliança. Agora vocês decidiram servir ao Senhor. O que acontece? Quando a gente decide não servir ao Senhor, nós ficamos fora da graça, fora da salvação. Todos nós nascemos em pecado, estamos destinados ao inferno. Abraão estava destinado ao inferno se ele permanecesse adorando os deuses que a família dele e ele adorava lá além do Eufrates, que hoje eu acho que é o Iraque, tá? Aquela parte lá do Iraque. Se ele tivesse decidido a não seguir ao Senhor, ele estaria adorando a outros deuses e, no final das contas, viveria fora da presença do Senhor. Como funciona a regra de Deus? Nós desejamos viver com o Senhor, precisamos iniciar a viver com Ele a partir de agora.
não funciona assim. Eu vivo essa vida sem o Senhor e depois que eu morrer, então eu passo a viver com Ele. Quem não quer viver com o Senhor agora, não vai viver com o Senhor depois. Aqui com o povo de Israel era a mesma coisa. Quem não abandonasse os deuses e decidisse viver com o Senhor, não continuaria vivendo com Ele, não seria abençoado por Ele. A gente vai ver que mais no livro de Juízes que cada vez que o povo se arrependia, o Senhor perdoava e recebia de volta. Aí caía no pecado da idolatria de novo, se desviava, se arrependia, o Senhor trazia de volta. Levantava um juiz, um libertador e trazia de volta. Tudo apontando para Cristo, que Cristo é o nosso libertador. Jesus é o que nos conduz. Ele é o único caminho. O que que isso não mostra nos dias de hoje? Toda vez que nós nos arrependemos, o Senhor está a postos a nos receber. Todo aquele que entender e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, que só através de Jesus nos alcançamos a vida eterna em Deus, serão recebidos pelo Senhor. Todos que receberem o Senhor, que entenderem que só pelo Senhor Jesus há salvação, entendendo que Ele é o Filho de Deus, derramou o seu sangue para nos salvar. Todos serão recebidos. Não tem outro caminho. É o arrependimento e mudança de comportamento. Por que que a gente vai ver? O povo errava, tá? Nós erramos até hoje, mas porque a gente está falando aqui de uma história passada. O povo errava diante do Senhor, abandonava o Senhor, se arrependia, voltava, depois errava de novo, abandonava o Senhor, se arrependia e voltava. Precisamos permanecer, porque se nós não permanecemos, nós vamos sair da presença do Senhor. É assim que funciona desde o Antigo Testamento. Seguindo aqui, a morte de Josué. Versículo 28. Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quião de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Final do livro de Josué fala da morte de todos os que sobreviveram desde o Egito até ali. De Juízes em diante, não vai haver nenhum sobrevivente, ninguém que tenha vivido o Egito. Os últimos morrem aqui, no livro de Josué. E é escrito aqui, falado aqui no livro de Josué, que morre Josué, morre o filho Eleazar, filho de Arão, também morre, que era o sumo sacerdote na época. São os que estavam ali, que viveram, que viram milagres, que vieram desde o Egito, viveram a escravidão, viveram o deserto, viram os milagres. Quando entrar agora no livro de Juízes, não tem ninguém que tenha vivido isso na carne. Então, o livro de Josué termina com os sepultamentos na região montanhosa de Efraim por 3 heróis. Aí você vai falar assim, 3, minha irmã? Mas isso aqui só estava vivo Josué e Eleazar. Mas se cumpre uma promessa aqui, uma esperança de José.
É sepultado 3 heróis que viveram no Egito, mas que chegaram à Terra Prometida. O sepultamento de Josué é a conclusão de toda a história bíblica, desde Gênesis 12 até aqui. O final de Josué fecha Gênesis 12 até aqui. Acabou a história até aqui. Os feitos, os acontecimentos terminam aqui. Mostra que Deus cumpriria sua promessa aos patriarcas de dar-lhes Canaã. O Senhor prometeu e cumpriu. A notícia do enterro de Eleazar faz com que os olhos se voltem para o futuro pela menção de seu filho sucessor. No versículo 33 fala assim: Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Vai começar a apontar para o futuro. O que a gente conseguiu ver aqui no final? Josué, à semelhança de José, viveu 110 anos, o tempo ideal segundo os egípcios. Josué foi o último dos heróis longevos de Israel. Sara viveu 127 anos, Abraão 175, Isaac 180, Jacó mais de 130 e Moisés 120. Se você quiser tirar um print, tem aí as referências. Durante a liderança de Josué e das autoridades que sobreviveram, Israel cumpriu sua promessa de servir ao Senhor. Apesar do lancem fora, que a gente viu ali, lancem fora os deuses de além do Eufrates, não se registra no livro nenhuma apostasia em contraste com o período dos juízes. Não tem nada assim tão severo como a gente vai ver em Juízes, que o povo em si, tá? Tribos inteiras vão apostatar da fé, vão abandonar o Senhor. Aqui, o que a gente consegue entender é que esse lancem fora tinha um ou outro que estava ali com o seu Deus agarrado ali, precisando jogar fora. Mas ao invés desses poucos lançarem fora, a coisa vai se proliferar no livro de Juízes. Uma das razões para isso é que a geração sabia pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Presenciaram tudo em meio às pressões do êxodo, do Mar Vermelho, da peregrinação no deserto e da conquista. Eles viveram. Esses que foram sepultados viveram tudo isso e os outros viveram alguma parte disso aí, tá? Josué e Eleazar viveram desde o êxodo, Mar Vermelho, a peregrinação no deserto e a conquista da terra. Mas outros terão vivido do deserto em diante, porque é aqueles que tinham menos de 21 anos, que a gente já viu sobre isso. Viveram sem moradia fixa nem colheitas e haviam enfrentado muitas vezes os perigos da guerra. Alguns criticam Josué porque, diferentemente de Moisés, ele não escolheu nem capacitou seu sucessor, e, como consequência, não havia um líder máximo em Israel que pudesse evitar o descalabro da geração seguinte. Mas, no entanto, não foi Moisés quem escolheu Josué como sucessor, mas Deus o fez pouco antes da morte de Moisés. Algumas pessoas vão falar assim: o livro de Juízes, o que aconteceu com os juízes foi porque Josué não tomou uma posição e separou alguém. Esse aqui vai ser meu sucessor. Só que Josué não foi escolhido por Moisés para ser sucessor dele. Deus escolheu Josué. A gente percebe no livro do Êxodo que Josué já aparecia ali perto de Moisés. Ele tinha essa sede, ele queria estar próximo de Moisés, próximo de um homem que estava próximo de Deus. Era desejo do coração de Josué. E o Senhor escolhe Josué. Infelizmente, a gente não vê ninguém agir da mesma forma que Josué agiu com Moisés, alguém que agisse dessa forma com Josué. A gente não vai ver isso acontecer. Então, o próprio Deus escolhe Josué. Só para a gente ter essa certeza, vai em Números 27. A gente conferir aqui na Bíblia. Números é Antigo Testamento, volta um pouquinho aí. Está em Josué. Números 27, 15.
Diz o seguinte: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos da vida, designe um homem como líder nesta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Façam apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, o próprio Deus escolhe Josué. Se Moisés capacitou Josué, a Bíblia não diz. É verdade, a Bíblia não fala. Tá? Não diz que Josué foi discípulo de Moisés. Em nenhum momento a gente viu isso. Até a gente já leu até então e não viu nada. Josué foi um assistente por muitos anos, mas ser assistente de um líder não necessariamente significa ser discipulado intencionalmente por ele. Na verdade, Josué deixou uma liderança múltipla para dirigir a nação, todos com pelo menos 20 anos a menos que ele. Ele os capacitou por seu exemplo pessoal, por seus discursos e pelo efeito da conquista. Enquanto governaram, o povo de Israel serviu ao Senhor com fidelidade. Ao longo da história bíblica e eclesiástica, há bastante apoio para esse modelo de capacitação de futuros líderes. A gente precisa desejar. Não houve ninguém ali que desejou. Todos tiveram exemplo de Josué. Ele foi orientando líderes de clãs, lembra que ele chama os líderes dos clãs, vai falando para eles ir espionar a terra e trazer, e ele está sempre ali chamando. Ele ensinou, mas não foi o que aconteceu. Crendo nas promessas de Deus feitas a seus pais, José, no Egito, pediu aos israelitas que levassem seus ossos a Canaã. Antes da gente encerrar, é uma parte que mexe muito comigo. José foi um homem extraordinário. Alguém que os teólogos dizem que é um que aponta muito para Jesus. Por tudo que ele viveu, pelas injustiças, pela fidelidade, por muita coisa. Mas a fé de José, esse José do Egito, me constrange. Vai lá em Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, versículo 22 até o 25. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Aqui em Josué 24, se cumpre a promessa do Senhor, se cumpre a fé de José. Versículo 32 diz assim: os ossos, 32, nós estamos em Josué 24, 32, diz assim: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quião de terra que Jacó havia comprado aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aqui é enterrado o terceiro herói que a gente estava falando.
A fé de José, lá em Gênesis 50, percorreu todos os outros livros do Pentateuco até Josué. E se cumpre. Esse homem teve uma fé. Eu não sei se o Senhor revelou a ele, a Bíblia não fala, mas nós vemos aqui que ele disse o Senhor, quando o Senhor cumprir o que prometeu, ele vai vir ao resgate, ele vai tirar vocês daqui. Ele sabia que a situação ia ficar difícil depois da morte dele. Ele sabia o que ia acontecer. O Senhor tinha falado, ele cria na palavra. Ainda que ele não estivesse vivo para ver, ele recebeu a promessa mesmo depois de morto. E os ossos dele foram enterrados aonde ele pediu. Séculos depois, Moisés atendeu esse pedido. José pede ali em Gênesis. Quando chega lá em Êxodo 13:19, Moisés atende o pedido lá de José. E quando eles saem ali do Egito, eles carregam os ossos de José e levam por toda essa peregrinação. Levaram nas mãos de Moisés, depois estavam nas mãos de Josué, até enterrarem aonde ele pediu. Nesse momento, Israel sepultou os restos mortais em Siquém. Jacó comprara um terreno ali e prometera a cidade a José. Agora Siquém ficava no território de Efraim, tribo descendente de José. É tão lindo que a promessa se cumpre da terra, o povo toma posse, eles levam os ossos, mas eles não enterram os ossos em qualquer lugar da terra prometida. Eles enterram os ossos em Siquém, que pertencia à tribo de Efraim. Quem é a tribo de Efraim? Efraim era um dos filhos de José. Ele não é enterrado na tribo de ninguém. Ele é enterrado nas terras que o Senhor havia prometido a ele. Lembra que José teve porção dobrada? Ele teve Efraim e Manassés, foi dobrado. Era para ser uma tribo, né? Se tornaram duas. E os ossos dele não é enterrado na tribo de Judá, na tribo de Simeão, é enterrado em território da tribo de Efraim. O Senhor cumpriu detalhe por detalhe. O Senhor sempre cumpre detalhe por detalhe. Mas por que que José conseguiu alcançar isso? Mesmo depois de morto? Porque José obedeceu. José alcançou tudo isso ainda depois de morto. Josué recebeu a terra que o Senhor prometeu a ele já no finzinho. Caleb recebeu o que o Senhor havia prometido. Por que que receberam? Porque foram fiéis. Nós queremos receber do Senhor, precisamos ser fiéis. O Senhor já deu, o Senhor é capaz de fazer e Ele prometeu, Ele vai fazer. Cabe a nós cumprir a nossa parte. Essa passagem, esse finalzinho mexe muito comigo, porque José teve uma fé que a gente não vê acabar. A fé dele se prolifera ainda depois de morto. Ele deixou um legado que todos carregaram depois. Os ossos dele foi carregado por algumas gerações, até que fosse enterrado no lugar aonde o Senhor havia prometido. Eleazar também foi fiel como sacerdote. Ele foi referência, ele foi um homem de Deus, ele tirou o pecado do meio do povo, chegou com a lança e arrancou a prostituição, o pecado que estava levando todo mundo a morrer ali numa praga terrível. A sepultura dele também. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dar a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Nos montes de Efraim, outro filho de José, Manassés e Efraim. A nota sobre a sepultura de Eleazar é referência de seu filho, marca a transição para uma nova geração.
Agora é o filho dele. Agora vai mudar a geração. Já que tudo isso vai apontar agora para o que vai, depois da morte de Josué, iniciar no livro de Juízes. O que eu desejo do meu coração é que tudo isso que a gente aprendeu no livro de Josué fique guardado para gerações. A gente saber que ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, só nos traz benefícios, porque fiel ele já é, poderoso ele já é, fazer ele já fez. Cabe a nós permanecermos firmes. E quem sabe não vamos deixar um legado tão grande, a ponto de, mesmo depois de morto, alcançar gerações futuras. Esse é o nosso desejo. Amém? Glória a Jesus. E assim nós encerramos o nosso estudo do livro de Josué. Quem não pôde acompanhar tudo, a playlist está lá no YouTube. Segunda-feira que vem, eu espero, provavelmente, né? O certo é que a gente comece Juízes, se o Senhor assim permitir. Talvez a gente precise adiar uma segunda-feira, não sei, porque eu tenho que preparar. Juízes eu não preparei nada ainda, mas eu estava muito envolvida com o Josué, eu não consegui pensar em Juízes, para ser sincera. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. A gente estendeu um pouquinho mais hoje, porque a gente está encerrando um livro, né? Amém? Eu acho que a gente não tem. Tá tudo ok aqui. Se tiverem perguntas, coloquem lá, por favor, algum comentário, incentivem, tragam pessoas. Vamos orar? Senhor, nesta noite nós queremos lhe agradecer. Agradecer, Senhor, por Josué. Agradecer, Senhor, por cada um. Por Josué, por Moisés, por Eleazar, por Caleb, por José. Deus, nós queremos lhe agradecer pelos teus filhos que venceram e são nossos exemplos hoje. Obrigada pela fé que o Senhor colocou no coração deles, a ponto, Senhor, de nos alcançar dessa forma. Que legado, Senhor, que ensinamento, que exemplo. Eu lhe peço, Senhor, nos faz assim, fiéis a Ti como José foi. Mesmo no fim dos dias ele sabia que ainda morto, que mesmo que morto estivesse, o Senhor cumpriria a promessa. Ainda que ele não conseguisse ver com os olhos dele, ele cria. Meu Deus, que fé, Senhor. Coloca em nossos corações essa fé racional, que crê, ainda que a morte venha, ainda que eu esteja morto, isso não invalida a promessa, isso não invalida o meu Deus. Eu lhe peço, Senhor, coloque em nós essa fé, a perseverança de Josué, a obediência, esse sangue nos olhos de lhe obedecer, de não arredar o pé de onde o Senhor nos colocou. Nos dá, Senhor, essa certeza, essa fidelidade, Pai. No nome santo de Jesus, eu lhe agradeço por cada vida e louvo a Ti, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, quero agradecer a Ana. Anderson, glória a Jesus por sua vida. Diaconisa Célia, Diaconisa Fabiana, iPhone 112, 102 e um iPhone 13. Um deve ser a irmã Vera, o outro eu não sei se é Elisete, mas eu quero agradecer também a Liz, a Luciana, missionária Tereza, presbítero Jones. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Até segunda-feira. A gente vai ficar. Eu vou manter vocês informados lá no grupo do estudo bíblico. Amém? Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem.